Isso aqui é a sua capacidade, a reserva corporal de gordura, que tem aumentado. Tem uma gordura central, que fica dentro de você, né, no centro, a gordura visceral, né, outras gorduras, e a periférica, que é a dobra cutânea. O que acontecia? Qual é o trajeto das coisas? O corpo humano, ele tem duas maneiras de aumentar essa gordura aqui, que é através do consumo e da produção, porque nós somos máquinas produtoras de gordura. Isso é importante a gente entender. Nós produzimos gordura. E é o único jeito dessa gordura ir embora através da atividade física. Oxidação. Tá certo? Olha como é que o corpo humano funciona. Enquanto você tem uma quantidade pequena de gordura no corpo, quando você tem consumo, o próprio consumo inibe a sua produção. Em outras palavras, eu estou dentro do meu peso ideal. Tenho o meu corpo funcionante. Eu sou capaz de ingerir gordura e capaz de produzir. Mas quando um entra dentro de mim, o outro é inibido. Olha que processo inteligentíssimo, né? A leptina faz isso. Agora, quando essa gordura aumenta de tamanho, antes de eu ser gordo, por exemplo, esse mecanismo vai para o espaço. Eu consumo gordura, mas não tenho mais inibição da minha produção. É a hora que a obesidade, ela faz assim, ela vem assim e faz assim. Ela dispara. Pô, eu vejo fulaninho há 2 anos. Da última vez que eu vi, ele estava bem. Pô, agora eu vi, ele ganhou muito peso. Ou aquela pessoa diz, poxa, como eu ganhei peso? Perdeu a leptina, perdeu o Playboy. A leptina foi embora. Ele perdeu esse mecanismo de que, quando ele consumia mais gordura, o próprio corpo inibia a sua produção. Então, ele agora, perdendo isso, a tendência é aumentar. Você mais mal ainda. Se eu pego isso e não satisfeito com isso, eu ainda faço isso, paro com a oxidação, aí eu só tenho o quê? Consumo e produção. É esse o fenômeno da engorda. É esse o fenômeno da zootecnia. É esse o fenômeno com o boi. Quando eu consigo fazer esse breakpoint, quando eu consigo quebrar essa reação de que eu dei um upgrade na dieta dele, agora ele está comendo mais gordura, ele está comendo mais caloria, ele deixou de ser um herbívoro, ele passou a ser um vegano, e eu ainda prendi ele, não deixo ele mais no pasto, eu fiz isso e quebrei essa inibição. Aí, a partir desse momento, eu começo a ganhar dinheiro, porque ele começa a engordar, finalmente. Porque enquanto ele andava no pasto, comendo grama, eu não ganhava dinheiro. Não tinha gordura periférica suficiente, gordura de cobertura, não tinha marmoreio no músculo. Entende? Então, o que está acontecendo conosco é isso. A gente está num mato sem cachorro. Pode falar, por favor. Tá, o pH é o inverso da concentração, o inverso do logaritmo da concentração de átomo de hidrogênio. Então, o pH neutro é 7. O pH abaixo do neutro é ácido. E o pH acima do neutro é alcalino. Então, o ideal do seu sangue, da sua alimentação, o seu sangue é ter um pH mais alcalino. Porque, inclusive, o pH ácido é o que faz com que a pessoa perca muitos elementos importantes pela urina, que é o caso do cálcio. E os alimentos de origem animal, por sua vez, que são... Tá, vamos lá. Carboidrato, vocês já ouviram falar, certo? Hidrato de carbono, carboidratos, né? Carboidratos. É um monte de carbono hidratado, correto? Todo mundo acompanhou? A gordura é feita de... Alguém se arrisca? Ácidos graxos. Ácidos graxos. A proteína é feita de aminoácidos. O que você prefere beber? Ácido ou água? Então, o que você prefere comer? Aminoácido e ácido graxo ou carboidrato? Assim, de relance. Bom, me parece que o carboidrato é uma opção melhor, né? É a água que vai entrar, é carbono, né? Então é mais ou menos por isso. A senhora fez muito bem em levantar essa questão, tá? Não
uma das soluções para os nossos problemas, ou um dos nossos problemas, é um sangue extremamente ácido. Então é bom sim a gente tomar água e comer alimentos que não contribuam para a acidez do nosso sangue. É alcalina, não tem problema. Não tem problema. Não. Se ela for ácida, tudo que for ácido passa a ser ruim nesse sentido. Isso é muito relativo, porque a pessoa que é um vegetariano puro, ela já come muita água, porque ela come muito carboidrato, então já tem muita água. O alimento de origem animal, como ele é só ácido, graxo e aminoácido, essa pessoa tem que beber mais água. Porque eu, como vegetariano puro, comendo as frutas que eu comi ali agora no almoço, que eu preferi só comer fruta porque eu tinha que estar esperto. Se eu bebesse água, ou se eu beber água, eu vou ter que largar vocês aqui no banheiro, porque eu vou estar cheio de água. Então, a água que você bebe, ela tem que estar dependendo da dieta que você faz. Se você chega de manhã como vegetariano puro e come um quarto de melancia, você não vai querer beber água. Aliás, você não vai poder beber água. Então, é tudo uma questão de inteligência. Por outro lado, é importante sempre beber água, porque mesmo o vegetariano puro, comendo essas coisas todas, ele precisa mesmo bem hidratado, de dar uma lavada no tubo intestinal. É como se eu pegasse e jogasse uma mangueira, entende? No final eu tenho que tirar aqueles dejetos, da boa higiene, tirar aqueles dejetos que ficaram no caminho para eles. Exatamente. A água que a senhora pode tomar em quantidade, vai apenas, na melhor das hipóteses, diluir de uma forma irrisória o seu ácido úrico. A verdade é que ácido úrico é resultado do metabolismo de aminoácidos. Então, quanto menos aminoácidos você tiver, menor vai ser o seu ácido úrico. Tá? Aqui a gente vai procurar fugir dessa questão de água com berinjela, se eu dou 3 pulinhos de manhã cedo antes de sair da cama, entendeu? Aqui não tem isso. É o seguinte, Deus não falou nada disso. Ele falou: a vós vos darei por alimento isso. Então não tem solução mágica. A solução é voltar ao que era antes, que é o plano de Deus. Eu pergunto, no plano de Deus, o que vai continuar sendo alimentado como era em Gênesis, pela árvore? Você vai comer as folhas para todas as nações, como está descrito. Não está descrito, está descrito em relação ao boi, está descrito o quê? Você vai fazer churrasco? O que está descrito em relação ao boi? Exatamente. Então vão servir para o plano de Deus, ser o seu amiguinho. Já imaginou que maravilha você poder deitar a cabeça na juba de um leão? Deve ser lindo, né? Se deitar. Para quem gosta de cachorro, né? Quem gosta de gato, eu fico brincando com o gato da minha esposa, né? Eu fico pensando, poxa, imagina amanhã eu estar brincando com um tigre de 3 metros de comprimento, ele deitadinho com a barriguinha para cima. Então, quer dizer, Deus criou os animais com o objetivo de eles nos servirem de companhia, nos servirem de comunhão, e não para serem. Quer dizer, esse é o plano de Deus. E como a gente falou na pregação, o plano de Deus é voltar, no futuro, voltar para o passado. Então, quer dizer, as condições edênicas é que devem retornar. Água de quem? Desde que ela seja pura, ela é uma boa água. A questão dos refrigerantes é justamente essa questão deles terem muito sódio, terem muito açúcar, terem muito estimulante, né, que é tipo a cafeína, todas essas coisas, e ser extremamente ácido, o que promove então a perda de cálcio via renal. A perda de cálcio via renal, ela é patológica, ela não é normal. Como que acontece? Não existe, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma dieta que tenha pouco cálcio. Porque não importa o que você coma, ou a quantidade do que você coma, toda alimentação tem cálcio. O que acontece no corpo? Quando esse cálcio entra, o corpo vai tirar o que ele precisa. E aí o que ele não precisa, ele vai deixar prosseguir pelo tubo e vai virar fezes, vai se encontrar nas fezes. Então, normal é de se encontrar cálcio rejeitado pelo corpo nas fezes.
De forma alguma é normal encontrar cálcio na urina. Isso não é normal. E esse cálcio vai na urina justamente quando, diante de uma dieta ácida, o sangue ácido, ele precisa de ser equilibrado. O seu pH não pode ser baixo. Então você descasca as suas reservas ósseas de cálcio, forma um sal e joga pela urina. Opa, equilibrei o pH, mas a que preço? Às custas dos teus ossos. Então é o caso. Você quer dividir com a gente aquilo que você... Eu comentei hoje, agora mais cedo, com o Dr. Rogério. Uma paciente minha voltou do consultório com a testa ralada. Eu brinquei com ela se ela não tinha dado uma topada num poste, alguma coisa assim. E ela falou, não, a filha dela falou, não, doutor, ela caiu uma escadaria e literalmente rolou a escadaria até lá embaixo. E ficou toda arranhada, toda ralada, esfolada, cheia de mancha roxa. Só que ela era uma paciente de 83 anos. E eu já conheci o Dr. Rogério lá do Rio de Janeiro, a gente já teve muitas oportunidades de dialogar e conversar. E alguns conceitos ele já tinha passado na época. E eu lembrei na mesma hora desses conceitos, né? Eu virei para ela e falei assim, a senhora não come carne, me parece. Talvez a senhora não coma carne. E ela falou que exatamente era isso. Ela não comia carne, comia muito pouco. A filha dela estava junto. Então como é que uma pessoa de 80 e poucos anos rola uma escadaria e não se quebra? Provavelmente a dieta dela não é ácida e ela não perde muito cálcio, né? Ela testemunhou que a dieta dela era praticamente assim. Eu estava ali procurando um slide, que eu tenho muitos, tem um slide que demonstra justamente, não, doutor Rogério, isso é verdade? Aí tem um slide que demonstra que o consumo de cálcio nos países, à medida que o consumo de cálcio aumenta, só que esse cálcio está vindo por via de alimentos de origem animal ácidos, o que acontece? À medida que ele aumenta esse consumo, há um aumento da incidência de osteoporose. Isso você tem que perguntar para o seu médico. Ô doutor, o senhor já foi na internet e colocou um negócio chamado o paradoxo do cálcio? Esse é o paradoxo do cálcio, o calcium paradox. O cara vai lá e vai ver, mas se cálcio é bom, o cálcio é ótimo, mas o cálcio que vem sem o custo de quê? Acidificar o seu sangue. Porque se esse cálcio está vindo a um preço altíssimo, que é acidificar o seu sangue, amigo, não vale a pena. Então o cálcio que vale a pena. Outra coisa importante, ferro, cálcio, vitaminas, todos esses elementos não se pesa, se vê em relação à proporção calórica. O que significa isso? Se eu tenho um prato de 500 calorias de um vegano, ele vai ter 500 calorias, vai pesar 1,5 kg, seja lá o que for, vai ter um monte de mato ali, um monte de grão, um monte de coisa. E se eu tenho um prato agora de uma pessoa que vai só comer carne, tem um pedaço do bife de cheeseburger, sem pão, e um queijo em cima. Vamos supor que aquilo também tenha 500 calorias. A quantidade de ferro, cálcio e outros elementos, principalmente os beta-carotenoides, é estupidamente superior no prato do vegano. Então não se fala em ferro, cálcio, tiamina, qualquer outra coisa por gramas. Se fala quanto que ele está associado a calorias. Por quê? Porque esses elementos vão entrar dentro da gente, da nossa máquina, e serão metabolizados para a produção calórica. Então interessa saber o quanto que eu tenho ou estou oferecendo ao corpo. Eu tenho, não sei se está aí, eu tenho esse slide aí, mas são muitos slides, que vai mostrar que a quantidade, por exemplo, de beta-caroteno que tem no prato de 500 calorias do animal é praticamente zero, como a forma de vitamina C. Vitamina C é um carboidrato, só tem nos alimentos de origem vegetal. Exceção feita ao leite, por exemplo, tem um pouco, mas aí já está dentro da mulher. É 25 mil vezes maior
ao que tem a quantidade lá. Então, beta-carotenoide, que todo mundo sabe hoje em dia, né? É conhecimento comum, né? Pô, o cara tem a mão amarelada, não sei o quê, beta-carotenoide, né? É o mamão, é o milho, é a abóbora, é o pimentão, né? O vermelho, outros são amarelos, são diversos, 200 tipos de beta-carotenoide diferentes. Eles são exclusivos do reino vegetal. Não tem no animal. Essas perguntas que você tem que questionar quando um médico que faz uma cirurgia bariátrica, ou que eu não tenho condição de fazer uma cirurgia bariátrica, eu sei disso, eu vou matar o cara, eu não vou nem entrar na sala, eu não sou cirurgião, eu não entendo nada disso. Agora, quando ele quiser falar dentro da minha área, pergunta assim, vem cá, o que o senhor sabe fazer além de cortar estômago e costurar? Tem que perguntar a ele. O senhor é formado dentro dessa área? O senhor entende dentro dessa área? O senhor estuda essa área? O senhor realmente gasta um pouco do seu tempo para analisar estudos epidemiológicos? O senhor já ouviu falar em estudos epidemiológicos? Essa é a pergunta que você tem que fazer para ele, porque ele está metendo o dedo no teu prato. E você tem que perguntar a ele, você é candidato a isso? Você vai ter que analisar isso. O cara não tem condição. O tempo que eu gasto debruçado em livro, ou então ele não tem que dormir. Ele faz opera de dia e de noite, em vez de dormir, ele vai ler. Porque o meu dia é voltado para isso aqui. Entende? Vocês estão vendo a quantidade de slides, uma série de coisas. Então vocês estão ouvindo a opinião, isso daqui não é para honra e glória de Deus, não tem nada a ver comigo. Eu sou o chato nesse assunto, eu resolvi estudar isso. Tem? Agora, o médico normalmente não é assim. O médico ele quer ou cortar o cara ou dar um remédio. Ele não vai se preocupar em mexer na tua panela. Agora, quando ele se preocupa, ele me irrita, porque ele está falando besteira. É a mesma coisa que eu disser, olha, o cara fez uma sutura em você, horrível. Esse cara, quem é esse cara? Não sabe suturar? Ele está fazendo isso comigo, porque ele está falando besteira. Ele está falando coisas que ele não consegue explicar. Ele está ruminando o conhecimento. Ele pegou, ouviu o galo cantar, botou na boca, e em vez de ir para o estômago, foi e voltou. Ele está ruminando. Ele não está falando de uma coisa que ele entende. E isso é certo. Pode trazer aqui que a gente conversa. Não tem problema. Ou então você trazer. Ele vai ter que explicar essas coisas. Mas, doutor, o fato é fato de que os seres humanos estão comendo mais animais. Não seria de se esperar, então, que eles não tivessem problemas? Ele vai ter que explicar como é que a incidência do câncer sobe. E ele vai ter que se contradizer com outros médicos. E próprios médicos já estão dizendo. O Hospital do Câncer, lá no Rio de Janeiro, ele já está falando. A mulher que teve problema, não está sendo divulgado, a mulher que teve problema de um câncer de mama, alguma coisa, para com duas coisas. Uma que a gente já conhece, que é reposição hormonal. A segunda, consumo de caseína, que é a proteína do leite dos seus derivados. Eu ouço você bem, mas talvez outros. Um dos questionamentos que foi feito foi o seguinte: a associação da soja, do consumo de soja com osteoporose. Quem fez a colocação para mim era um veterinário, e ele disse assim que muito dos alimentos que se usa para alguns animais é rico em soja, né? É requintado com soja, que ele me colocou. E que eles fizeram um estudo desses animais, e eles viram que esses animais desenvolveram osteoporose, né? E a gente, quando começa a ir para um regime vegetariano, a gente tem uma tendência a colocar produtos de soja, né? É espontâneo, automaticamente a gente vai colocando. E eu fiquei sem resposta. 2 pontos. Primeiro, tem que saber se esse animal foi confinado. Em confinamento. Aí não tem jeito. O cara pode ser o que ele for, pode ser o maior vegetariano do mundo, que ele em confinamento ele vai ter osteoporose. A osteoporose ela resulta da falta de sol, é multifatorial, ela não é unifatorial. Então o animal confinado vai fazer osteoporose, não importa que dieta ele faça. Tá? E em segundo lugar, ninguém que está aqui precisa comer soja. Soja não é alimento essencial para ninguém. Pode se assustar. Não é necessário ninguém comer soja. O que é o problema? O problema é que eles querem o que vão voltar. No que eu estou observando o cara no CTI, e estou sentindo um cheirinho de queimado, esse sentido de queimado é ele se consumindo. Ele está se consumindo. Ele é feito de proteína completa, chamada completa, que é um erro, mas vou usar aqui. Tá? Então eu parto do seguinte princípio: qual proteína que eu preciso? Está completa. Não é aquela que eu vi o cara queimando lá no CTI?
Exato, ele acha que precisa de proteína completa. E qual é a única proteína completa no reino vegetal? Soja. Só que esse conceito é errado, você não precisa de comer a proteína completa. Na verdade, o conceito é, você precisa de comer o que você não tem. Porque a discussão vai terminar em duas coisas. Eu estou evoluindo ou eu fui criado? Se eu estou evoluindo, é que nem aquele carro que é feito de aço que eu vou começar a botar um aerofólio, um REC, um bagageiro, vou aumentar, vou evoluir, né? Agora, se eu fui criado, Deus criou desse jeito. Eu só vou botar o quê? Combustível no tanque. Por isso que o búfalo é o búfalo. O búfalo é o búfalo não é porque ele evoluiu para ser um búfalo. Ele é búfalo porque Deus deu a ele aquela força toda, aquela quantidade de músculo que ele deve a quem? A comer outros búfalos? Não, a comer capim. Então você é você porque você come. Nós somos baterias solares. Entende? O plano de Deus é perfeita comunhão com o verde. O verde te dá oxigênio e alimento que você queima e dá ao verde CO2 e água para ele produzir oxigênio e alimento de novo, graças ao sol que Deus criou e à fotossíntese, ao verde da planta. É essa a relação. Então nós precisamos do que nós não temos, não de que nós somos. A ideia de que precisamos do que somos é uma ideia evolucionista. A ideia de que precisamos do que não temos é uma ideia de conjunção com o meio ambiente, perfeitamente ecológica, perfeitamente segundo a vontade e determinação de Deus. Sabe o que me preocupa? É que a gente tem essa sensação, por exemplo, assim, ó, a gente quer ir para o regime natural, que a gente sabe que é a base de frutas, legumes, né? Que é isso aí. Aí a gente começa a ir para o industrializado, que é o que está acontecendo. Então a gente começa uma adequação alimentar e eu vejo muita gente só substituindo o hambúrguer de carne pelo hambúrguer de soja, o leite de vaca pelo leite de soja. Isso me deixa angustiado, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara quanto o tipo de alimentação que a gente tem que ir. Então, na realidade, a gente só está fazendo uma troca, né? E aí a gente acha assim que é ovo lácteo vegetariano, que é vegetariano, e na realidade a gente está no mesmo, na mesma situação. Né? No caso das crianças que precisam, na fase de crescimento, uma quantidade maior de proteína. Foi muito importante essa sua pergunta. É, de proteína. Vai ser uma beleza mesmo. Qual que seria, assim, a maior indicação? Porque depois do desmame... Vamos lá. Se você for procurar um nutricionista, um médico, um nutrólogo, para fazer uma dieta para você, que não seja eu, quanto por cento de proteína vai ter essa dieta? A resposta eu vou ter semana que vem. Não sei, porque é mínimo. Na época que eu estudei na Santa Casa, era em torno de 15%. Tem gente fazendo com 35%. Você não vai escapar de 15%. Vou perguntar para você agora, quanta é a quantidade de proteína no leite materno? 6%. E agora? São incoerências. Como é que no momento em que um feto precisa mais de proteína, é uma dieta... Então você imagina, se 6% é numa hora crítica, eu que estou um burro velho, vai ser 3%. Entende? Vai ser muito menos, porque eu já não sou mais daquele bebê. E como é que tem dieta com 35%? Entende? E o preço disso tudo? Porque você vai ter que pegar esse aminoácido, quebrar, tirar através de transaminação, umas enzimas, um gasto por parte, uma ocupação idiota por parte do fígado para fazer isso, transaminar isso para ser um carboidrato, para você botar na fogueira. Se a gente for comparar, é o seguinte, você tem uma casa, essa casa é muito bonita, é um castelo que Deus te concedeu, tem quadros Rembrandt na parede, tapetes persa, mesas lindas, mulher adora isso, né? Já estou falando que ela está babando, queria que minha casa fosse assim. Aí então, você imagina, e você tem o calor dessa casa, essa casa tem que ser mantida pelo calor, não os 11 graus que você falou dentro de casa, né? Então, é um bom exemplo. Eu tenho duas oportunidades. Esse é o corpo humano. Ou eu vou lá fora e busco lenha e jogo nessa lareira, ou eu vou queimar o Rembrandt, eu vou queimar o tapete persa. O corpo, se não tiver a energia solar que vem dos vegetais, aí sim ele entra no estado catabólico.
Agora, se é que nem um carro, imagina um carro, você é igual ao carro, só que o carro que Deus te deu, ele tem uma característica importantíssima. Como ele não pode parar na estrada, como a gente comparou o fogo dentro da casa como sinônimo de vida, a estrada você não pode parar. E você não quis parar para botar combustível, mas a porta vai embora. A porta é queimada, a maçaneta, o retrovisor. É assim, para o corpo não parar, ele começa a queimar ele mesmo. E essa é a observação do CTI. Mas não significa que o corpo está comendo ele mesmo, porque ele não come ele mesmo. O natural do corpo é não se comer, não é sentir cheirinho de queimado, não é canibalismo. O corpo come, é aquela lareira que está sendo mantida pela lenha que você foi buscar lá fora e manteve a casa com todos os seus móveis de maneira uniforme. Então o erro da medicina dentro dessa área está nisso. Não levar em consideração as reservas de açúcar do corpo são muito pequenas e têm que ser constantemente renovadas. É o carro, o seu carro de 20 ou 35 ou 40 mil quilômetros, ele precisa trocar de óleo, um pneu. Agora, sem parar no posto de gasolina quase que diariamente, ele não anda. Entende? Então essa reserva chamada de glicogênio intramuscular e hepático é o que acaba primeiro. A dieta que emagrece, você come um monte de animal, dieta cetogênica, é baseada, olha como a medicina é bonita, é baseada no diabetes compensado. Que ele não, é como se ele não estivesse comendo nada que fosse verde, porque o carboidrato não consegue entrar dentro da célula. O que ele faz? Se autoconsome. Cheirinho de queimado, hálito cetônico e tudo isso. Então aí o cara observou isso e disse: vou fazer uma dieta para os meus pacientes. É a mesma coisa que eu perguntar: pô, você quer emagrecer? Ah, pô, você tem 2 quilos, vamos tirar um, né? Balança vai, né? Cair um pouquinho, vamos tirar um pé também. É a mesma proposta. A partir do que um médico propõe a você fazer uma dieta cetogênica, ele está dizendo: vamos ficar diabético por um tempo. Vamos trazer para você aquela maravilhosa experiência que o Milton Nascimento teve, de ficar caquético, e hoje em dia está tudo gordo de novo. Entende? Vamos fazer isso. Pô, uma proposta bacana, né? Você vai ficar magrinho. Só que é o quê? É queima de massa muscular. Em outras palavras, a massa muscular é preservada graças à energia solar que você tem dentro do músculo. Ao momento que essa energia vai embora, com o paciente do CTI, e a energia solar no fígado, ele começa a comer ele mesmo. Aí que o médico vem e observa. Aí vai fazer a dieta o quê? A dieta do CTI também é equivocada. O grande desafio nosso hoje no CTI é esse: é conseguir honrar a Deus com essa noção. E isso é um trabalho que eu peço a todos que orem, porque a gente está a ponto de talvez conseguir isso, de mudar toda a estrutura dentro do CTI. Conseguir comprovar que, se eu conseguir retornar a reserva de glicogênio intramuscular e hepático desse cara, ele não se consome mais. E aí eu não preciso fazer todas aquelas dietas enterais e parenterais com uma quantidade absurda de proteína. No passado foi feito isso. O dinheiro ia faltar. No passado foi feito isso. No passado o diabetes era, como ele tinha um problema na glicose, na glicemia, se dizia: diabético tem que comer essa dieta. Ele não pode comer açúcar, ele só pode comer proteína, não pode comer batata. Quem está por dentro, que são poucos, inclusive dentro da área da endocrinologia, a ADA, a American Diabetes Association, já há 20, 30 anos já disse: esquece essa dieta que ela é errada. O diabético deve sim comer batata com casca, legumes, verduras, todas essas coisas. Então esse erro já foi feito dentro dessa questão clínica ambulatorial. Agora está faltando a questão do CTI. Desculpa, eu falei para caramba. Eu só queria perguntar o seguinte: eu estou grávida agora, né? E eu, antes de eu engravidar, eu tomava leite de vaca. Mas ele não me fazia bem. Aí eu comecei a tomar leite de soja, né? E agora que eu estou gestante, uma colega minha disse: não é bom tomar leite de soja para gestante, né? Porque cálcio, né? Enfim. Aí, o que eu vou tomar? Eu disse que não preciso tomar soja, não preciso tomar leite de vaca. Suco, você gosta? Mas eu sinto falta de manhã tomar leite.
um café. quentinho? Não, a pergunta é genuína. É porque é líquido. Não, essa pergunta a gente tem que fazer. O paciente, a gente pergunta, já vem cá, você está fazendo isso por quê? Aí você tem que descobrir. Muitas vezes ele está fazendo aquilo por um motivo que você pode fazer um replacement, né? Você pode trocar aquilo por outra coisa. É porque é quente, você gosta de tomar ele quente? Eu levanto assim, tipo, 6 horas da manhã, eu como 6 laranjas. Não, a minha pergunta é, eu gostaria de uma resposta. Você toma ele, porque não te sustenta. Então por que você não come, então? Mas eu como. Tem tantas coisas que a pessoa pode comer, né? Por exemplo, a pessoa fala de vegetariano, poxa, pão. Quem é que não gosta de pão? Pão não tem nada contra uma alimentação vegetariana, né? Pão é pão. Quer dizer, você pode comer pão. Você pode. Pão seco. Pão o quê? Seco. Mistura. Olha a mistura. Na língua. Ela está sugerindo que você pegue o pão e derrame assim no suco para ficar molhado, né? Não ficar seco. Isso é maldade. Olha só, esse é um problema que eu passo com meus pacientes, por exemplo, como é que eu vou fazer para tirar a questão do queijo, por exemplo, seria uma coisa comum de se passar do pão. Aí existem, por exemplo, receitas como a pasta de grão de bico, hummus. Todo mundo conhece? Todo mundo gosta? Então, seria uma pasta de berinjela. Tem uma série de pastas que podem ser feitas, né, de origem vegetal, salgadinhas, temperadinhas, etc. e tal, até mesmo quentinhas, que podem ir no pão, ou o pão ser quentinho, esquentado, né, na chapa, e você colocar essas coisas em cima. Tá? Agora, você não precisa. Nós somos os únicos, né, que bebe leite. Nenhum outro animal bebe leite de outro animal. A gente ainda é animal e depois de velho ainda toma o leite de um outro. Se fosse da mamãe, ainda é, né? Mas é o leite de um outro bicho. E que bicho é esse, né? Que bicho é esse? Eu tenho até um slide aqui que eu não sei, eu estou com medo de andar muito e ele voltar. Mas tem aqui um slide eu acho que está por aqui, que ele mostra essa diferença do leite, porque qual é... já vou acabar aqui, eu estou com medo de acabar aqui. Qual é a diferença de um para o outro? Quando eu dou o leite de uma égua, eu examino o leite de uma égua, eu examino o leite de uma vaca, eu estou examinando o quê? O objetivo daquele animal, em quanto tempo ele vai dobrar o feto, ou o recém-nascido de peso. Então eu vejo da seguinte forma: o leite do rato, ele é extremamente proteico. Mas por quê? Porque o rato, ele vai ter, digamos que 10 dias para dobrar de peso. Então ele tem que dobrar de peso rapidamente e ele vai durar pouco tempo, a vida dele é curta. Já o homem, no caso, o bebê, ele precisa de 6 meses normalmente para dobrar de peso. Então a quantidade de proteína que ele precisa é bem menor. E o que acontece se eu oferto mais proteína nesses bebês? Eu vou ter bebê ficando gordo. E muito rápido. Tá? Agora vamos abrir um parênteses. Poxa, doutor, mas o senhor está falando que eu preciso de comer carne, o meu pimpolho tem que comer carne, ele tem que tomar leite. O senhor não acha que ele está ficando um pouquinho gordo, não? E está mesmo. Então o que a gente tem hoje em dia? Se essa dieta de comer mais animal está dando certo, por que eu estou tendo hoje hipertensão, diabetes, que estão comendo assim que nem o pediatra mandou, não estou falando de todos, nos meus pimpolhos? Pergunta a ele. Mas esse caminho que o senhor está me sugerindo, ele está levando os pimpolhos para isso, doutor. Eu só vejo a sociedade progredindo. Você vê, por exemplo, observa. Eu vou visitar minha mãe, então eu vejo lá o porteiro que eu conheci há 15 anos atrás. Ele nem porteiro era, na época ele era servente. Agora puseram ele na portaria. O cara está quase reconhecido.
Por quê? Ele virou porteiro, recebeu um upgrade, parou de se movimentar como ele era servente e começou a ganhar melhor. Ele não vai ganhar melhor o suficiente, vou mandar o filho estudar na Sorbonne, mas ele vai ganhar melhor o suficiente para comer que nem ele acha que é certo, que ele vê na mesa do patrão. Agora eu posso comprar queijo, posso levar queijo para casa, mussarela, mortadela, né? Agora eu estou ganhando melhor. Então observe, quando for visitar sua mãe, os porteiros estão ficando maiores. E isso é um fenômeno não exclusivo dos porteiros, é um fenômeno de todos. Eu estava falando com a doutora Daíra ontem, né? A Zumira está preocupada, vou ficar muito magro, não sei o quê, mas ela está certa. O certo é cada ano que passa a gente perder 1 quilo ou 2. Você imaginou? A massa muscular, a gente está ficando mais velho, a gente está perdendo tudo isso. Então você imaginou o peso da idade. Então o certo da idade é ficar cada vez mais magrinho, mais sequinho, para não ter problema de coluna, uma série de outras coisas. Tá? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: o que o senhor acha a respeito dessa legislação que o governo colocou há poucos anos atrás, 3, 4 anos, para adição de ferro e ácido fólico nas farinhas, isso é uma questão obrigatória? O que o senhor quer dizer sobre isso? Eu acho até perigoso, porque, por exemplo, você tem um grupo de vitaminas que são hidrossolúveis e outras que são lipossolúveis. As vitaminas solúveis em água, que são hidrossolúveis, você tem condição de urinar, ou não há excesso, você joga para fora. As lipossolúveis e os elementos, como o senhor está citando, ferro, entre outros, eles não são eliminados. Então ocorre isso, é um caso que a gente tem, por exemplo, em tribos lá na África, que tem panelas de ferro e quando vão comer, raspam aquelas panelas. Eles têm hemosiderose, que é uma doença causada justamente pelo excesso de ferro. Eu sempre prefiro comer a coisa do jeito que ela vem mais, digamos, da natureza, entende? Então, não acho que seja por aí, né? Como a gente viu, a quantidade de ferro ela tem que ser associada não a peso, mas a quantidade de ferro em proporção a calorias. Então, se eu tenho ferro, um pouco de ferro, mas muita caloria, esse ferro está diluído. Agora, quando eu como a mesma quantidade de ferro e menos calorias, eu tenho mais ferro para utilizar. No Brasil, a solução é muito simples. É muito simples. Você já o impacto calculado se o mundo fosse vegetariano? Se o mundo fosse vegetariano, não tinha fome. Não tinha fome. Acabou. O que se gasta hoje em dia para criar gado. Então, essa questão do paladar, que a senhora White muito fala, em relação a apetites e paixões, ela é global, ela não tem não é o que eu como, é muito maior do que eu como. Quais são as consequências da escolha do ser humano? O problema do ser humano ele é comportamental, ele não tem como se ajudar, ele não tem. Hoje em dia, quem sair daqui hoje em dia e conseguir, ou pelo menos tentar fazer uma dieta mais saudável, vai estar comprando briga. Vai ser difícil, essa é a realidade. Vai ser difícil, vai ter que fazer um descondicionamento do paladar. Tudo isso é muito complicado. Então, no final das contas, isso é um milagre na vida de uma pessoa. É praticamente um milagre. Eu, quando trato os meus pacientes, eu chego, olho assim e digo, cara, é só um milagre. Eu dou todo o conhecimento técnico, dou todo o aporte, dou tudo ao cara, mas no final eu digo, só Deus, e de noite eu oro por ele. Porque é só Deus mesmo, porque a condição para isso acontecer é nada mais nada menos. Você quer ver um milagre na sua vida? É esse, não vejo outro.